Muito boa noite a todos que estão acompanhando agora a equipe, acompanhando a gente agora pelas nossas redes sociais da TV Santa Maria Web. A gente vai conversar agora aqui com a doutora Ariadne Dantas, que botou seu nome à disposição para a Câmara Municipal de Teresina. Doutora, a partir de agora eu quero que a senhora se apresente aí para os nossos seguidores. Quem é a doutora Ariadne Dantas? Tudo bem? Eu sou Ariadne Dantas, sou advogada, sou economista e trago a minha primeira experiência na política justamente para sair dessa zona de indignação que eu estou em relação a esta cidade, todo o descaso, para agir. Por isso que eu estou colocando meu nome à disposição para justamente entrarmos lá dentro e fazer um trabalho sério e digno para a população teresinense, que é isso que nós merecemos. Serviços públicos de qualidade e, de fato, um desenvolvimento da nossa cidade. Doutora, a senhora é advogada e economista, né? Sim. A gente vai já entrar nessa área que é a sua área da economia, sobre emprego. Quais são os seus projetos para a área de emprego aqui para a capital teresinense? Tudo bem. Em relação à geração de emprego, o que é que nós temos como ideia? Cursos profissionalizantes nas áreas que as empresas necessitam. Tem demanda de mercado? Sim, mas para mão de obra qualificada, Carlos. Quando você pega uma mão de obra, você a capacita para qualificar, e esse mercado que tem essa escassez, ele facilmente absorve. Isso daí gera emprego. E esse é o problema. O que é que acontece? Hoje em dia, a Fundação Alferraz, por exemplo, que é um dos centros de uma fundação que tem centros de capacitação profissionalizantes, ela está abandonada praticamente. Você vai no centro de capacitação, por exemplo, no Satélite, na Pissarreira, em outras áreas, você não tem cursos. Aqui mesmo na nossa região. Também aqui na Santa Maria. Na verdade, está assim, praticamente tudo fechado, né? Um ou outro curso que tem, o último que eu vi da Pissarreira, que foi na Pissarreira, a professora estava dando aula de Libras na recepção, porque todo o resto da estrutura do local estava condenado por cupins. Isso é um absurdo. Precária a situação. Como é que vai gerar emprego? Tem sim oportunidade de emprego e a gente vai entrar com investimento em relação aos centros de capacitações para emprego. E a pessoa faz um curso, por exemplo, de operador de máquina industrial, no setor de indústria têxtil, tem escassez. Abre-se esses cursos, as pessoas se cadastram, assistem às aulas e já é absorvida pelo mercado. Então, assim, o problema não é só a falta de emprego. O problema é capacitar essas pessoas para poder entrar no mercado de trabalho. Capacitando, e temos como capacitar, por meio da Fundação Alferraz, com centros de capacitação investindo nessa área, nós podemos sim gerar emprego e renda para a população, porque isso sim é dignidade. E, ao mesmo tempo, isso incentiva o empreendedorismo, né? Incentiva as empresas crescerem, incentiva as indústrias também se expandirem, é nesse sentido. E, doutora, o que a gente vê hoje, muitos empresários reclamam do tempo de abrir empresa e também reclamam muito dos impostos, né? Tanto não é nem um imposto municipal, mas um imposto estadual. Aí eu volto a falar para os nossos seguidores, né? Continuar conversando com a doutora Ariadne na área da economia, porque é a área dela. Como é que vai fazer para diminuir esses impostos conversando com o governo do estado? Na questão de impostos, a gente só pode trabalhar na questão dos impostos municipais, que são os impostos como IPTU, ISS, que é a questão de serviços. Em relação aos estaduais, são com os deputados estaduais, mas a gente pode sim dialogar com eles para poder ter essa questão da redução. Agora, eu já vou adiantando. Minha proposta de emprego, de trabalho, é não aumentar impostos. Sou contra aumento de impostos ou criação de novas taxas. Então, quanto a isso, eu vou passar 4 anos votando não para qualquer proposta de aumento de impostos. E vou analisar o mercado e toda vez que houver possibilidade e viabilidade de reduzir algum imposto, eu vou propor lei para essa finalidade. Então, quem vota em mim pode ter a garantia de que não vou votar a favor de aumento de impostos ou novas criações de taxa. Ao contrário, eu quero extinguir algumas quando entrar lá.
Doutora, aí eu acredito nessa forma que a senhora está querendo trabalhar em parceria com o município, com o Estado, sobre diminuir os impostos. Quando diminui impostos, gera emprego. É assim que eu vejo a forma que a senhora está querendo fazer a partir de 2025 na Câmara Municipal de Teresina. Sim. Quando você onera muito, se você tem uma carga tributária muito alta, os empresários eles tendem a não continuar com aquele serviço, porque para ele não se torna vantajoso. Querendo ou não, se ele vai estar trabalhando e ele não consegue se pagar com lucro e nem consegue pagar os funcionários porque tem uma carga tributária mais alta, isso daí desestimula a economia da nossa cidade. Infelizmente, nossa cidade e o estado do Piauí tem uma das maiores cargas tributárias do Brasil e um dos piores serviços públicos também do Brasil. Então, essa matemática, essa conta não fecha. Como é que você tem recursos altos de impostos, né? Você arrecada muito imposto e os serviços do Piauí são precários, são escassos. Por exemplo, aqui mesmo na Santa Maria da Cogipe, nós tivemos um caso de uma escola em que nem ar-condicionado tem. Isso é um absurdo para a gente, entendeu? Então, não podemos continuar dessa forma. Então, temos que colocar, e eu me proponho a ser essa pessoa, pessoas sérias lá dentro que querem trabalhar pela população. Eu não vou para lá para entrar por interesse pessoal, Carlos. Eu não vivo de política, eu não tenho essa pretensão de viver de política, mas eu tenho a pretensão, sim, de servir a nós, teresinenses, por uma cidade melhor, por qualidade de vida, por desenvolvimento, por crescimento e incentivo ao empreendedorismo. Isso eu tenho, sim, força, vontade, eu vou lá dentro para fazer isso. Força, vontade e coragem. Justo. E muita, porque para você entrar na política, sem apadrinhamento político, como eu estou, sem deputado, sem senador, sem prefeito, sem outro vereador me apoiando, mas com a coragem e com a população, isso daí é coragem de fato, porque a gente quer agir, a gente quer trabalhar, nós queremos fazer isso pelo bem de Teresina, que é isso que importa. Doutora Ariadne, sobre a educação, qual o projeto que a senhora tem? Educação. Em relação, temos essa questão da educação profissionalizante, quando eu falei para o senhor, em relação à educação fundamental básica, o que é que a gente pensa? Pensamos em expandir a questão do ensino público fundamental, né? Com essa expansão também de incluirmos matérias como educação financeira, conversação em inglês e música. Conversação em inglês hoje, a pessoa saber uma segunda língua já está virando pré-requisito, não é mais nenhum diferencial. Hoje em dia você saber inglês. Né? É obrigação você saber inglês. E não se aprende inglês com gramática. Aprende-se inglês conversando e também, lógico, a gramática, o vocabulário. Mas a conversação deve ter nas aulas. Então, se você tem uma escola de tempo integral, a pessoa pode, num turno, ver as matérias obrigatórias e, no outro turno, ver matérias complementares de aperfeiçoamento, como a educação financeira, que é prática, que é algo essencial para a prática da vida da pessoa, e já dá um incentivo para ela para se desenvolver em termos de um pensamento de iniciativa privada, de empreendedorismo, de crescimento pessoal, de poder investir, saber como investir. Tudo isso é benéfico. E conversação em inglês, nós temos as escolas privadas hoje, a maioria das escolas aqui de Teresina, elas estão virando bilíngue. Então, por que a iniciativa pública, né, na questão das escolas públicas, não terem o mesmo parâmetro também, não ter esse nível de educação? Se você vai para qualquer local dos Estados Unidos, para a Europa, países de primeiro mundo, todo mundo sai de lá praticamente com 2 idiomas, falando fluentemente. Aqui em Teresina, as pessoas dizem assim, Teresina é a melhor educação do Brasil, não é considerado do Brasil. Mas se você for analisar ela comparativamente à iniciativa privada, não fica no mesmo nível. Então, não é isso. A gente quer que chegue a um ponto em que não haja diferença entre você estudar numa escola privada e uma escola pública. E também nós queremos ampliar as creches em tempo integral. Por quê? Porque as crianças, elas precisam se desenvolver intelectualmente. E as mães precisam trabalhar. A mãe, muitas vezes, quando não tem crianças
na creche em tempo integral, elas precisam deixar com algum desconhecido, ou tem que tirar dinheiro para pagar Dividir do pessoas, e salário às ali, vezes né? ela não tem condições, porque você ganha um salário mínimo, vai ter que pagar um salário mínimo, como é que Vai acontece? sobreviver, Se né? torna desvantajoso ela ser uma pessoa produtiva no mercado. Isso daí não pode acontecer. E ao mesmo tempo, às vezes, fica com a criança e a criança fica assistindo TV. Ela não se estimula intelectualmente. Então, o ideal deixa na creche, ela fica lá, tem a socialização com outras crianças, tem a possibilidade de desenvolvimento intelectual, tudo isso, e a mãe fica já com um aspecto, uma segurança de que ela está num ambiente seguro, né? E vai poder trabalhar com mais afinco, vai poder trabalhar e aumentar a renda da família e dar uma qualidade de vida para a família como um todo. Doutora Edson falou, hoje as nossas crianças, né, hoje, estão viciadas hoje no celular. A gente vê, muitas vezes a mãe dá o celular para não dar atenção para o filho. Aí isso aí, no futuro, afeta a educação. Aí muitas mães querem jogar a culpa no colégio, mas na maioria das vezes a culpa está dentro de casa. Isso aí é um trabalho que os nossos pedagogos, nossos professores estão sofrendo na sala de aula, como você relatou aí, que tem que trabalhar a criança, mas tirando o celular dela, abrindo os olhos dela em fazer aqueles desenhos de quadrinho, a tabuada, que hoje não está acontecendo mais nas escolas. Sim. A criança ela tem que se desenvolver. Já tem pesquisas, Carlos, até internacionais, comprovando que quanto mais tempo uma criança fica numa tela de computador, numa tela de celular, menor o grau de cognição dela ao longo da vida. Então, isso traz um atraso de aprendizado para a criança, se ela ficar... E quanto mais cedo, pior. Entendeu? Então, o ideal... Por isso que a gente quer estimular também essa questão da creche integral, porque ela vai ficar mais tendo estímulos externos e, assim, ela poder, até em termos de cognição, se desenvolver melhor. Doutora Ariadne, a gente vai agora para a área do esporte. O que acontece hoje no Brasil? Eu vou citar logo no Brasil, que em Teresina não é diferente. Muitos atletas têm aquele belíssimo desenvolvimento, mas não têm o apoio do gestor público. Aí depois que o cidadão vai lá, ganha a primeira medalha, todo mundo quer ser o pai do menino. A senhora, como parlamentar, a partir de 2025, qual projeto a senhora vai fazer para ajudar esses atletas a chegar até o pódio, né? Nós temos que variar também, dentro das escolas, as modalidades de esporte. Tem pessoas que gostam de futebol, tem outras que gostam de vôlei, tem outras que gostam de judô. Então, nós temos que colocar a oportunidade das crianças terem acesso a essas outras modalidades esportivas. Isso é que é o ideal. E dessa forma, nós poderemos ter atletas que podem sim um dia chegar até alta performance para ir para uma Olimpíada. Mas por quê? Porque ele teve a experiência de entrar e ver qual é a modalidade que ele se adapta melhor. Então, assim, o meu incentivo é no sentido de que as escolas públicas tenham mais modalidades esportivas e podendo até, dessa forma, escolher os melhores dessas modalidades de cada escola e poder levar para algum centro de alta performance e lá poder desenvolver atletas. Que dessa forma nós podemos sim ter pessoas que podem sim ir para uma Olimpíada, como tivemos a Sara Menezes, que foi uma corajosa e que teve a coragem de ir para as Olimpíadas, mesmo sem tanto incentivo, só veio ser reconhecida depois que ganhou medalha. E aí, dessa forma, nós temos que trabalhar nesse aspecto, de incentivar desde cedo essa questão do esporte. E também não ficar focado apenas em um determinado esporte. É o país do futebol, ok. Mas tem gente que prefere jogar vôlei. Tem outros que preferem o judô. Tem outros que preferem karatê. Então, podermos ampliar o leque para as pessoas conhecerem e aí desenvolver profissionais que possam ir para as Olimpíadas ou se destacar em outros Eu acredito, doutora, pontos. que hoje os atletas do Brasil todo, e Teresina também, que está precisando hoje, é que a Secretaria de Esporte
que tenha um recurso próprio para investir nesse atleta. Eu vou dar um exemplo. Bem que em José de Freitas, a canoagem domina, mas muitas vezes aquele jovem não tem condição financeira de bancar para chegar até lá nos Olhos em Brasília, onde fica a sede que tem esse trabalho todo da canoagem. Eu acredito que isso que está precisando, porque se criar um projeto de lei onde o parlamentar bota emenda, os atletas realmente que estão praticando seu esporte podem chegar lá e fazer um ofício e ter um recurso financeiro para chegar e representar o Estado e o Brasil, né? Sim. O ideal é termos um centro de alta performance. Você vai selecionando os melhores e desses daí você investe e capacita para que eles possam representar. E é isso que os Estados Unidos geralmente fazem. Os Estados Unidos, eles incentivam as cidades, incentivam o atleta por meio de bolsas, eles vão para melhores faculdades. Então, nós temos que ter centros de alta performance para desenvolver esses profissionais e eles se tornarem ainda mais competitivos nas Olimpíadas. Doutora Ariadne, a gente não pode fugir do ponto que hoje a situação no estado do Piauí, e também na capital e no Brasil todo, sobre a saúde que está triste e lamentável. Qual o seu ponto de vista e seus projetos para nessa área da saúde a partir de 2025 na Câmara Municipal de Teresina? A saúde, ela recebe por ano 1 bilhão e 600 milhões de reais de recurso para os hospitais e tudo. O que é que nós precisamos fazer? Tem recurso. Nós precisamos fiscalizar para onde esses recursos estão indo. Entrando lá, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o trabalho de um vereador, que é fiscalizar os recursos para irem para o local correto. O que, infelizmente, não foi feito nessa gestão. Todo o tempo nós temos o Ministério Público, o TCE, ambos entraram contra a Prefeitura por má gestão dos recursos da saúde pública. Agora eu pergunto para você, Carlos, onde é que estavam os vereadores que, dentre as funções não só de criar lei, é de também fiscalizar os recursos para fiscalizar os atos do Executivo, ou seja, os atos do prefeito. Quem tinha que observar o descaso que está a saúde pública hoje são os vereadores, e eles não foram acompanhados. Então, preste muita atenção, não vote nos mesmos, vote Ariadne Dantas para poder a gente ter seriedade lá dentro. O que nós vamos fazer com a questão da saúde pública? Nós temos a criação, propor um projeto de lei para o prontuário unificado digital, ou seja, se a pessoa for para uma UBS ou para uma UPA ou HUT, vai ter lá um sistema de informação do histórico de saúde de cada pessoa. Precisamos também ampliar o horário dos postos de saúde, porque as pessoas que trabalham até 6 da tarde não têm condições de se atender e precisam faltar aos seus trabalhos para poder ir para uma consulta, para poder ir para o exame. Isso daí nós não podemos fazer. Nós precisamos estender o horário para poder não prejudicar a população que trabalha. E também para diminuir a questão das filas por exame, da questão das filas de consulta. Estendendo os horários, né, nós poderemos diminuir essa questão das filas, a questão também das marcações de consulta. Doutora Etra, falando aí agora sobre a saúde, eu acompanho diariamente o trabalho ali na Câmara Municipal. 29 vereadores, quando deu 1 ano e meio no começo da gestão do atual prefeito, 2 vereadores que eram da base saíram e começaram a alertar os demais vereadores, a população, que a saúde ia chegar a um caso da forma que está hoje, crítica, né? E o que aconteceu? Como você relatou, os restantes fecharam os olhos e o prefeito mandando empréstimo sendo aprovado. Agora eu lhe pergunto, aonde é que está esse dinheiro desses empréstimos? Será que está agora nesse período? A situação é triste, doutora Ariadne. É triste porque os nossos vereadores, 27 vereadores são omissos, são conviventes com o que está acontecendo. A realidade tem de ser
a realidade tem que ser dita, né? Dita. Não é todo mundo que tem coragem de vir para cá, não, doutora. Nenhum vereador, conta no dedo dos vereadores que tem coragem de ficar aqui na Câmara da gente. Porque eu ando lá e eu vejo. De 29 só escapa um, o resto, os 27 pode botar, que tudo são omissos. É triste, mas é realidade. Na verdade, a omissão, sinceramente, estão dos 29, porque se tem um com a voz ativa, ele deveria ser ouvido. E eu, sinceramente, não vi essa voz ser tão ativa assim, não. Porque quem realmente quer, ele fala, ele faz. E eu não vi isso. Na primeira oportunidade, se calou. Veio voltar a falar sobre fiscalização em período de campanha. Aí não adianta muito, não. Sabe o que é que acontece? Você quer algo diferente para você e para sua família? Quer uma Teresina melhor? Pare de votar nos mesmos. Pare. No dia que Teresina deixar para trás esses 29 vereadores, colocar pessoas como eu ou outras que são aí, renovação de verdade, e não apadrinhados políticos, nós vamos ter uma outra Teresina. Uma Teresina desenvolvida, uma Teresina que você tem vontade de viver. É isso que você precisa, se conscientizar. Não vão por palavras, eu vou continuar, o trabalho vai continuar. Que trabalho? Agora eu pergunto, que trabalho? Agora vote 30.500, porque aí sim você vai ter mudança. Você quer uma Teresina, que você tenha desenvolvimento, que seu filho possa estudar numa escola de verdade, pública, em que não falte ar-condicionado, que tenha fiscalização, que saiba e que vai ouvir a população, porque não precisa se esconder porque não comprou voto, porque sabe o que... Quer ouvir a população e quer trabalhar por Teresina e por você, vote 30.500. Agora, não adianta ficar reclamando todo santo dia de que eu não tenho escola, não tem transporte público, não tem saúde de qualidade, votando nos mesmos que estão aí e não fizeram nada por nós. Então, pare, raciocine e vote certo. Você quer mudança? Pois vote em quem quer mudar a Teresina. 30.500. Pronto. Tá aí, doutora Ariadne. 30.500, doutor Ariadne. A gente vai para outro ponto, que é sobre as hortas comunitárias, a horticultura. Qual o seu projeto que hoje, Teresina já foi forte nessa área e hoje se encontra abandonada? Só está percorrendo os 4 cantos de Teresina e também a zona rural. Sim, as hortas comunitárias nós vamos olhar com toda a cautela. Estamos ouvindo o clamor dessas pessoas para podermos agilizar e darmos condições, né, para poder se desenvolver os projetos, poder ampliar a questão da comercialização, de facilitar essas questões, tudo isso para facilitar a vida. Porque tudo que você comercializa não deixa de ser um empreendedorismo. Então, temos que incentivar essas questões. E você, quando compra algum produto, alguma alface, algum produto na horta comunitária, você está ajudando aquela localidade, aquelas pessoas. Então, nós vamos incentivar, sim. É que hoje, doutora, a gente vai ali na Ceasa, a gente vê que aqueles produtos lá de lá, muitos deles vêm de fora, vêm do Ceará, vêm de Pernambuco, vêm da Bahia, e aqui... Na capital piauiense, a gente tem 2 rios, Parnaíba e Puti, onde o poder público não investe nessa área, né, nas vazantes, que eu acredito, se investisse, ia ter mais dinheiro, ia gerar mais emprego. Porque hoje, um alface, ele não demora muito para a gente poder colher. Né? O que eu acredito que está faltando mesmo é incentivo do poder público e também de um parlamentar que esteja lá naquela casa acompanhando, que dê aquele gás de estar cobrando o gestor para investir nessa área. Sim. E também questões de campanhas de educação, trazer pessoas que tenham conhecimento e habilidade para ensinar a ser mais produtivo em relação ao solo, a como cuidar, dar todo esse incentivo também educacional, que é importante, que também ajuda na questão. E, lógico, o que pudermos facilitar em termos de comercialização, para poder ter o desenvolvimento dessa área, nós vamos fazer, sim, lá dentro da Câmara. Outro ponto, doutora Ariadne, que a gente não pode deixar passar em branco, o transporte público de Teresina. Quais os seus projetos a partir de 2025?
Pronto. Transporte público. Transporte público, nós vamos fiscalizar os recursos que são enviados para o transporte público. E dessa forma também, nós vamos ver as questões de aumento nas leis orçamentárias para expandir a questão dos recursos para o transporte público e, assim, haver a possibilidade de ampliação das frotas, que é isso que a maioria das pessoas reclamam. Tem poucos ônibus para muita gente. Então, as pessoas se atrasam, não tem horário marcado, e isso daí dificulta tanto os comércios quanto a vida dos funcionários e dos próprios clientes. O centro mesmo, o centro de Teresina, foi um dos maiores prejudicados por causa da questão do transporte público. Tanto é que hoje você vai, em plena semana, numa segunda-feira, como eu fui esta semana, e o centro estava praticamente vazio. Nem perto de 3, 4 anos atrás, em que você mal andava nas ruas, porque tinha muita gente. Então, assim, não podemos deixar também a questão do centro morrer, porque hoje ele está numa situação agonizante, né? E se não tomarmos providências em relação ao centro, nós vamos ter um sério problema de uma área que é importantíssima e é histórico para Teresina. Nós não podemos deixar essa área ficar abandonada. E, infelizmente, é a situação atual. Doutora, o centro está agonizando. O centro, se demorar mais um tempo, o centro vai ficar situação crítica. Que hoje no centro que está tendo à noite é morador de rua e arrombadores. A realidade é essa. Teresina está precisando de rapidamente o centro conseguir trazer de volta a vida que o centro tinha, as lojas e o movimento da população que hoje está triste. Muitos pais de família, se deixar com o tempo, estão desempregados e muita loja fechada. Sim. Nós conversamos com vários comerciantes, eles reclamam mesmo, a mesma situação. E nós mesmos, como clientes que andamos por lá, nós percebemos isso claramente. O que acontece? Como nós falamos anteriormente no tópico de transporte público. O transporte público influenciou, sim. Então, nós temos que retomar essa questão do transporte público para que também o comércio do centro e outras localidades possam se expandir e não prejudicar a população. Porque quando você pensa em fechar uma loja, você não está só fechando aquela loja para o empresário. Pessoas lá dentro estão perdendo emprego. Então, famílias estão com o débito, vão ficar em prejuízo, e nós não podemos fazer isso, nós temos que pensar como um todo. E temos formas de revitalizar o centro, sim. Temos formas de poder diminuir, extinguir algumas taxas, poder deduzir questões de imposto de IPTU, podemos também ver a questão de própria feiras nos locais, feiras de negócios serem localizados naquela área, voltar a ser um espaço cultural, porque lá tem locais que podem ser usados para eventos culturais, e dessa forma nós podemos expandir essa área e ela voltar a ficar aquecida. Eu sei que o próximo gestor vai ter trabalho, os próximos vereadores que queiram a Teresina de verdade, vai ter um trabalho para voltar a nossa cidade do jeito que ela era. Doutora Ariadne, sobre a mobilidade urbana, né? O que está acontecendo hoje em Teresina, a empresa Água de Teresina, a prefeitura ou o governo do estado, na hora que passa uma pavimentação asfáltica em uma rua, eles vêm cortando na rua. Qual os seus projetos para essa área de mobilidade urbana de Teresina? Isso é fato, né? Essa questão é preciso conversar com a empresa também para o prefeito e a empresa entrarem num acordo também nesse aspecto. E outro ponto também que eu acho até importante falar, a questão da mobilidade urbana, ela tem que ser acessível. Temos muitas pessoas que são cadeirantes, têm dificuldade de locomoção, e essas pessoas precisam estar em um local com infraestrutura adequada. E nesse aspecto é que nós vamos trabalhar também, vermos a questão da mobilidade acessível para as pessoas. Entendeu? E como esse trabalho vai ser feito, nós vamos
orientar e vermos a demanda das pessoas que têm deficiência física para podermos, lá dentro da Câmara, propor leis para facilitar essa mobilidade. O que acontece também hoje, doutora, é sobre a Grande Santa Maria hoje ela tem um problema enorme no período de pique, né? Na hora que o cidadão vai para o trabalho. Uma ponte que a ponte que tem hoje não comporta tanta gente, né? Precisa de outra ponte. Eu cito aqui a Grande Santa Maria, posso citar a região do Torquato Neto, ali também, porque se tivesse outra ponte ligando ali aquela região do Torquato Neto à Zona Sudeste, melhorava, quer dizer, o trânsito, né? E hoje em Teresina está faltando muito isso aí, porque os gestores, os vereadores só pensam em Teresina naquele momento, não pensam em Teresina daqui a 50 anos. Por isso que hoje a gente está tendo esse transtorno hoje na capital. Qualquer cidade que queira se desenvolver, Carlos, de fato, ela tem que pensar, tem que começar hoje, pensando daqui a 20 anos. Então, todas as nossas propostas, todos os nossos planos, elas têm que ser a longo prazo para podermos desenvolver essa cidade. Mas temos que começar, e temos que começar agora. É a sua oportunidade de nós podermos entrar lá e começarmos esse trabalho. Vote 30500. E dessa forma, nós precisamos agir de uma forma que Teresina seja desenvolvida e realmente seja uma capital forte, aquecida economicamente, desenvolvida. Infelizmente, hoje, a impressão que eu tenho e que eu vejo muitas pessoas falando é que nós somos um interior grande. E não podemos continuar assim, nós somos capital. E precisamos, de verdade, ter esse ar de capital, onde nós temos uma economia aquecida, precisamos ter empresas, indústrias, expansão, é isso que nós precisamos. Nós precisamos desenvolver essa cidade e nós contamos com você para isso. Doutora Ariadne, eu vou fazer do jeito que eu faço com todos os candidatos. Eu vou deixar de fazer pergunta para a senhora e vou pedir para você dirigir aquela câmera e olhar para ela e ficar à vontade de dizer tudo que a senhora está pensando nessa caminhada para a Câmara Municipal de Teresina. Deixar a senhora à vontade. Já fiz minhas perguntas, deixar você aí, você olhar para os nossos seguidores e falar o que você quer para Teresina no futuro. Eu pergunto para você, o que você quer? Você quer uma cidade desenvolvida, com oportunidade de emprego, com educação de qualidade e saúde? Ou você quer uma Teresina com descaso, com má gestão, com falta de saúde? Nós precisamos agir e é agora, o tempo chegou. O amanhã não pode ser tarde demais. Eu quero e eu preciso entrar lá dentro para trabalhar por Teresina. E eu conto com o seu voto para isso. Seja consciente, pense no benefício coletivo. E esse benefício coletivo atinge o individual de cada um. Quando alguém vir e propor dar R$100 ou qualquer quantia em dinheiro para você por um voto, não faça isso, porque isso aí está custando muito, como custou esses 4 anos nossos. Chega, nós merecemos uma Teresina melhor e nós podemos sim. Eu conto com você para nós podermos entrar lá e fazermos um trabalho sério, digno e independente. Nós vamos estar com as mãos livres para poder trabalhar. E como eu não tenho medo, não vou precisar me esconder porque eu não estou pagando para entrar na Câmara, eu vou poder sim trabalhar sério. Tanto é que eu tenho um gabinete itinerante. Eu não vou ficar só enclausurada na Câmara Municipal. Eu vou poder sair de bairro em bairro, dignamente com a cabeça erguida, ouvindo as demandas de cada bairro para poder procurar uma solução como vereadora ou dialogar com o prefeito. E é isso que eu quero. Eu quero essa Teresina, uma cidade digna para você e para todos nós. Vote 30500, Ariadne Dantas. Obrigada. Doutora Ariadne, agora eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu candidato a prefeito, né? Da chapa do Novo, né? Você já falou toda a sua proposta, e agora você falasse um pouco do seu candidato. Tony, atualmente, é a melhor opção hoje para Teresina. É uma pessoa que vai entrar lá de mãos limpas, que vai poder gerir de forma correta. Ele é uma pessoa habilidosa, é uma pessoa inteligente e capaz. Nós temos, sim, agora a verdadeira renovação. Ele é gestor.
Ele é administrador, é doutor em administração e é economista. Ele é a melhor opção, é uma pessoa jovem que vai estar lá com a vitalidade, poder andar e ver nossa Teresina ser desenvolvida e trabalhar por isso. Vocês hoje também têm a oportunidade de votar em alguém que realmente tem capacidade, que quer entrar de mãos limpas, que quer entrar honestamente lá dentro e fazer um trabalho para nós cidadãos. Então, não perca essa oportunidade de votar certo. Vote número 30 para prefeito Tony Kerley e vote 30.500 para Ariadne Dantas, vereadora. Somos do Partido Novo, que é um partido renovado, é um partido sério, que é o único partido no Brasil que você não vai ver nenhum caso de corrupção. Então, acredite que a gente pode mudar. E todos os locais em que o Novo entrou, como com gestão ou com o Legislativo no Parlamento, nós fomos, sim, pessoas sérias, dignas, com trabalho, e podemos fazer um trabalho diferente, um trabalho honrado e que foi aprovado. Minas Gerais tem o Romeu Zema, que foi aprovado, tanto é que ele se reelegeu em segundo, ele reelegeu para o segundo mandato e ainda no primeiro turno. Outro também, o Adriano, está lá e ele está com a aprovação altíssima. Ou seja, vocês estão tendo a oportunidade de colocar uma pessoa que vai melhorar essa cidade. E não percam essa oportunidade. Doutora, queria que a senhora deixasse seus meios de comunicação, né? Seu Instagram, seu Facebook, para quem quiser lhe acompanhar, né? Meu Instagram é Ariadne Dantas, Ariadne com Y, A-R-Y-A-D-N-E, A-R-Y-A-D-N-E, Dantas. A gente vai chegar agora no nosso final de nossa conversa aqui sobre a Câmara Municipal de Teresina. Por que votar na doutora Ariadne? Porque eu posso entrar lá de mãos limpas, porque eu posso entrar lá com dignidade, porque eu posso entrar lá para trabalhar por você. Por isso você pode sim votar 30.500, porque eu sei que eu vou entrar para fazer um bom trabalho e para servir o povo com um trabalho digno e honesto, e é isso que nós precisamos. E mais, eu tenho um pensamento de desenvolvimento, e nós precisamos colocar políticos lá que querem ver essa Teresina desenvolvida, que querem ver essa Teresina crescer, que querem ver essa Teresina prosperar. E junto de Teresina prosperar, você também prospera, você também cresce. E é isso que nós precisamos. Eu conto com você no dia 6 de outubro. Ariadne Dantas, 30.500. Quero agradecer a todos que acompanhou a gente nesse bate-papo com a doutora Ariadne Dantas nessa noite de sexta-feira. Desejar a todos um bom final de semana.